Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 15 a seguir. Se você encontrou a referência, diga amém. Diz assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Eu quero essa noite trazer a palavra de Deus ao seu coração, e eu quero me basear em um tema que é este: fidelidade, uma questão inegociável. Estamos diante de uma história que revela que é possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância. No ano de 605 a.C., Nabucodonosor se tornou o rei do grande império da Babilônia, um dos maiores impérios que já existiu. Naquele mesmo ano, Nabucodonosor devastou a terra da Palestina, cercou Jerusalém e tornou Judá o seu estado vassalo. Nabucodonosor deportou para a Babilônia parte dos judeus, tomou de Jerusalém os homens mais sábios e deixou em Jerusalém uma pequena parte, os pobres, que para a Babilônia e na visão de Nabucodonosor não iriam ter valor nenhum. Os bons, os nobres, ele trouxe para a sua terra. Os desprezíveis, ele deixou. Outra parte do povo cativo, ele fez se alojar às margens de um rio chamado Quebar. E a outra parte, considerável, os nobres, ele trouxe para dentro da cidade. E uma partícula menor desta parte nobre, especificamente para dentro do palácio. Isso era, na verdade, uma estratégia de Nabucodonosor, para que pudesse conhecer quem era o povo que ele acabara de dominar. Com a parte do povo que estava dentro do palácio, estavam, segundo os relatos bíblicos, 4 jovens, por nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que separasse estes jovens, alguns destes jovens de Israel, de linhagem real, de linhagem nobre, para se alimentarem, para comerem do mesmo alimento que o rei fazia uso no seu cotidiano. Estes jovens que não tinham defeito nenhum, que eram formosos, de boa aparência, sábios, instruídos, com toda a ciência, eles então agora estão sujeitos a comer, a se alimentar de comidas, de pratos oferecidos
aos deuses da Babilônia. Estes jovens deveriam, enquanto estavam ali se alimentando à mesa de Nabucodonosor, aprender as letras, a ciência, os costumes da Babilônia, porque até então ali seria a moradia deles, a casa deles, e ali eles iriam servir. Mas estes jovens, queridos irmãos, não aceitaram a comida real, não aceitaram se contaminar com os pratos oferecidos pelo rei. Pelo contrário, eles adotaram uma dieta completamente vegetariana, e ao final de um período, de um ciclo, fora comparado como estava o porte físico de todos aqueles jovens, e para surpresa de muitos, esses 4 jovens que optaram não se alimentar com a carne que o rei comia, com o vinho que o rei bebia, e trocaram por uma dieta vegetariana, estes jovens estavam mais fortes, mais formosos, e havia a graça de Deus sobre a vida deles. Eles estavam servindo a um rei chamado Nabucodonosor. Mas quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Ele estava cego pelo próprio fulgor da sua glória. Ele não se contentou em apenas ser rei, ele queria ser o maior rei da terra. Ele não se contentou em ser o maior rei da terra, ele queria adoração. Ele não se contentou em receber adoração para si, ele também queria adoração para os seus deuses. E estes jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estão dentro desse contexto, estão em Babilônia, estão diante de costumes que não faziam parte do seu cotidiano, e lá estão eles. O primeiro objetivo de Babilônia foi alcançado: tirar a nobreza de Jerusalém, estes jovens, e trazer cativo para a Babilônia. A um segundo momento, nós percebemos uma astúcia deste infame rei, porque diz a Bíblia que quando eles chegam em Babilônia, no primeiro momento, os seus nomes são alterados. Aquele que se chamava Daniel passa a se chamar Beltesazar, que quer dizer Bel protege o rei. Aquele que se chamava Ananias passa a se chamar Sadraque, que quer dizer amigo do rei. Aquele que se chamava Misael passa a se chamar Mesaque, que significa quem é como Aco, o deus da lua. Aquele que se chamava Azarias passa a se chamar Abdinego, ou servo do deus Nego, um deus sumério. Perceba, meu irmão, que o objetivo de Babilônia é mudar a identidade deles, para fazer com que eles se afastassem de Deus, porque cada nome que eles possuíam fazia alusão à majestade de Deus, à grandeza de Deus, ao poder de Deus. O nome é algo pessoal, o nome representa quem somos. Pelo nome nós somos conhecidos, e através do nosso nome as pessoas nos diferem. Mudando o nome deles, Nabucodonosor estava tentando mudar a forma de como eles eram conhecidos, e trazendo para os dias odiernos, trazendo para hoje, para agora. Eu percebo que o inferno, o diabo e seus demônios também tentam diariamente fazer isso com os servos de Deus. Eles tentam mudar a minha e a tua identidade, para ficarmos conhecidos como pessoas que erram, para ficarmos conhecidos como pessoas que falham, para ficarmos conhecidos como pessoas que transgridem a lei de Deus e a palavra de Deus.
O diabo, com as suas astutas ciladas, todos os dias lança pratos, manjares diante dos seus olhos, para fazer com que você venha se alimentar, para que a sua identidade cristã seja alterada e seja modificada. O diabo quer mudar a sua forma de pensar, o diabo quer mudar a sua forma de agir, o diabo quer mudar a sua forma de falar, o diabo quer mudar a sua forma de vestir, o diabo quer mudar a sua forma de pensar assuntos relacionados a Deus e referente às coisas de Deus, mas na sua identidade ele não toca, porque quando Cristo foi para o Calvário, ele já definiu a minha identidade e a sua identidade. Você é servo, você é amigo de Deus, você é eleito de Deus. Quando Deus olha do céu para a terra, ele vê a sua identidade, ele olha para você e chama: meu servo. Quantos acreditam nessa palavra? O diabo não vai transformar e mudar a sua identidade. Você é servo de Deus, eleito de Deus. Os pratos que Babilônia ofereciam era para tentar desvirtuar, para tentar tirar da mente e do coração daqueles jovens quem eles eram, mas eles estavam posicionados. Nós estamos em Babilônia, mas Babilônia não está em nós. Nós estamos em uma terra que não serve, que não se curva ao nosso Deus. Não importa, mas a gente ainda é o mesmo. Independente do lugar onde você esteja plantado, a casa em que você vive, a família que você está inserido, o local do seu trabalho, você é um representante de Deus lá. Não deixe o inferno mudar a sua identidade. Lá estão eles. Tentaram mudar a identidade deles, mas diz a Bíblia que eles permaneceram fiéis ao Senhor. Certo dia, Nabucodonosor tem uma ideia que para ele era uma ideia brilhante. Como eu disse, ele não se contentava em ser um grande rei ou o maior rei que havia naquele tempo, ele queria adoração. Então ele tem um plano, uma ideia de edificar uma estátua. Alguns dizem que era uma imagem pessoal dele, outros afirmam que era uma imagem de um Deus que ele era devoto. Enfim, essa imagem que ele edifica na planície de Dura, era uma imagem de 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Ele edifica esta imagem, e ele baixa um decreto, e ele diz que todos os moradores de Babilônia e de todas as províncias, quando ouvirem os instrumentos que ali iriam ser tocados, deveriam se prostrar, se curvar e adorar a imagem que ele havia edificado. Quando ele faz isso, edifica a imagem, a escultura, chega o dia da adoração, os instrumentos preparados para tocar. Diz a Bíblia que quando os instrumentos tocaram, toda a nação, obediente ao decreto do rei, se curva, se prostra diante daquela imagem. Porém, 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, permanecem de pé. Com essa atitude, irmãos, de permanecer de pé, eu consigo perceber nesses crentes que estavam em Babilônia algo importante. Com essa atitude de permanecer de pé, eles estavam dizendo: a nossa fidelidade a Deus é inegociável. A fidelidade que temos para com o nosso Deus é inegociável. Esses 3 jovens hebreus entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar as suas próprias vidas. Esses jovens hebreus entendem que adorar ao Senhor, e somente ao Senhor,
é o que os motiva a viver. O principal ensino desse capítulo não é o livramento miraculoso. Nós não temos dificuldades, irmãos, de acreditar em milagres. O principal ensino deste capítulo é que 3 crentes foram tentados a negar o seu Deus, foram tentados a discordar da sua fé e pecar, mas não o fizeram, não aceitaram. A palavra pecar não estava fazendo parte do vocabulário deles. O pecado é pecado, e eles de forma alguma iriam cometer. A fidelidade deles não era um negócio com Deus. Muitas vezes, a fidelidade a Deus pode nos levar a algumas fornalhas, ou mesmo para algumas covas, ou até mesmo para algumas cisternas. Muitas vezes, a sua fidelidade a Deus pode fazer com que você até perca o seu emprego. Muitas vezes, a sua fidelidade a Deus pode fazer com que você seja ridicularizado na faculdade. Muitas vezes, a sua fidelidade a Deus pode fazer com que você sirva de deboche, de chacota entre os seus familiares. Mas aprenda uma lição com estes jovens: não entre em negociata quando o assunto se tratar da sua fidelidade ao Senhor. Esse assunto é inegociável. Não abra mão, meu irmão, do seu compromisso com Deus. Não abra mão da sua intimidade com o Eterno. Tem gente trocando essa intimidade por um prato de lentilha. Tem gente vendendo essa intimidade por 10 minutos de prazer. Não troque a sua fidelidade. Não venda o seu pensamento cristão. O diabo tem um prato, mas Deus tem um banquete para você. Eles estavam longe. Não tinha pai, não tinha mãe. O sacerdote, o pastor deles, não estava lá para dizer: faça isso, faça aquilo. Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Nós decidimos: não vamos nos prostrar. O que eles estavam dizendo? Nós somos diferentes. Você é diferente, irmão. Você é diferente. Quando você anda pelas ruas dessa cidade, há uma diferença no teu andar. Crente anda diferente. Crente fala diferente. Aleluia. Crente age diferente. Ou deveria ser assim. Por quê? Porque a sua fidelidade a Deus está acima de tudo. Está acima de todos. Esses jovens, eles aceitam isso. Nós não vamos nos prostrar. O poder deste tirano rei entra em choque com os limites da fé destes jovens. E eu percebo algo nesse texto aqui impressionante. Existem 2 tipos de pessoas que Deus procura na terra. Primeiro, Jesus lançou luz nisso em João capítulo 4, quando ele fala: o Deus Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Primeira categoria de pessoas que Deus, quando olha do céu para a terra, procura verdadeiros adoradores. O segundo grupo de pessoas que Deus, quando olha do céu para a terra, procura, são os fiéis. Deus, quando olha do céu para a terra, Ele quer achar um crente fiel. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus decide destruir com o pecado que havia na terra, e sai à procura de alguém, quem que Ele acha? Noé. E diz a Bíblia, e Noé era justo, íntegro, e Deus achou ele. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, pelo pecado terrível que estava chegando nas narinas de Deus com um cheiro insuportável, Deus vai destruir. Abraão se interpõe na frente de Deus e fala: Senhor, dá uma procurada. Eu sei que o Senhor ama encontrar fiel, justo. E Deus fala: eu vou procurar. Se eu achar
40 eu não destruo, porque eu amo os fiéis. Aleluia. Aí Deus vai lá, procura e não acha, pastor Ferreira. Eu vou destruir. Abraão chega, Senhor, se tiver 30, Deus fala, tá bom, se tiver 30 eu não destruo. E Abraão fica nessa conversa com Deus, até chegar a 10, e Deus não encontra 10 dentro dessas cidades, e destrói. Mas Deus estava procurando fiel. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus procura fiel. Quando Deus quis tirar o trono de Saul das mãos dele, Deus vai à procura de alguém fiel. Aleluia. E no Salmo 89, verso 19 e 20, Deus fala, achei a Davi, meu servo. Alguém que é fiel. Aí eu pergunto para você, irmão, com muita propriedade, eu pergunto para você, será que Deus tem encontrado você como alguém fiel? Será que Deus tem encontrado você como alguém que se desvia, que se aparta? Eu glorifico ao Senhor quando eu leio o livro de Jó, porque quem fala de Jó não é o autor. Quem vai falar de Jó é Deus. Deus, ele fala, tens visto, Satanás, o meu servo, Jó. É Deus que está dando testemunho de um mortal. É Deus que está chamando a atenção do diabo para alguém que é fiel. Tens visto? Aí o que o diabo fala? Ele só é fiel porque o Senhor dá tudo. Ele só é fiel porque o Senhor o abençoa. Ele só é fiel porque o Senhor, tudo que ele pede o Senhor dá. Por isso que ele é fiel. Deixa eu tocar nele. Deus fala, pode tocar, porque esse é fiel. Vou tocar. E aí o diabo vai e toca em 3 pilares que sustentam a vida de Jó. O que ele tinha, o que ele amava e o que ele era. O que ele tinha, riqueza. O que ele amava, os filhos. E o que ele era, a sua saúde. O Jó. O diabo toca nessas 3 estruturas que sustentavam Jó de pé. Mas Jó não nega a Deus. O que é isso, irmão? Senão fidelidade ao Senhor. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, a minha família, meus filhos morreram, e a esposa que era para estar do meu lado, manda eu amaldiçoar o meu Deus e morrer, não tenho mais família, estou em cima do lixo, porque no original bíblico cinza é lixo, e lá está Jó, com um pedaço de cuneiforme, um pedaço de telha, de barro, coçando as suas feridas, sem amigos, sem saúde, sem família, sem riqueza, mas fiel ao Senhor. Aí eu imagino o diabo olhando para ele dizendo assim, você ainda quer continuar a servir esse Deus? E Jó está coçando lá as feridas. E aí Jó fala, eu sei. O diabo fica curioso, o que você sabe, rapaz? Tirei tua família, tirei tua riqueza, tirei tua saúde, teus amigos, você não tem nada. E Jó coçando as feridas, eu sei. Aleluia. O que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou fiel a Ele e Ele vive. E em breve, aleluia. O que quer dizer em breve? Não vai demorar. O Deus que eu sirvo, eu sou fiel. E Ele também é fiel. Ele vai se levantar para me socorrer, para me atender e para me tirar dessa situação. Meu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Esses 3 jovens, eles disseram, nós não vamos nos prostrar. Eles disseram, a nossa fidelidade não tem preço para pagar. De todas as palavras que eu estou falando aqui essa noite, se você puder gravar pelo menos uma frase, grave essa: não deixe o mundo mudar você, deixe Deus usar você para mudar o mundo. Não se contamine com os pratos, irmão. Não venda a sua santidade, não troque a sua fidelidade. Esses jovens se posicionam, chegam na presença do rei, e ele fala, olha, me informaram que vocês não se prostraram.
Eu vou dar uma chance para vocês, porque eu gosto de vocês. Quando vocês fazem alguma coisa onde vocês colocam a mão, dá certo, prospera. Eu vou tocar de novo. Vocês vão se prostrar. E eles falam: não vamos nos prostrar. Eis que o nosso Deus, versículo 17, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará, olha a certeza, da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, irmão, quando eu li esse e se não hoje à tarde, eu glorifiquei a Deus. Ele estava dizendo: Deus vai nos livrar, certeza. Mas se Ele não livrar, se não, aí quem sabe Nabucodonosor está esperando, aí a gente vai te adorar. Mas eles falam: Ele vai livrar, mas se Ele não livrar, nem assim a gente vai te adorar. Aleluia! Nem assim a gente vai se prostrar. Sabe o que esses três jovens estão dizendo? Que Deus é Deus, independente da circunstância. Se Ele operar o milagre, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele usar você, Ele é Deus. Agora, se Ele não fizer nada disso, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus. Ele vai livrar, mas se Ele não livrar, nem assim a gente vai te adorar. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão irado, e na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje, eles traduziram assim: e o rei Nabucodonosor ficou vermelho de tanta raiva. Ele ficou irado, e a ira foi tão grande, irmãos, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Já era quente, ele mandou aquecer 7 vezes mais. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que ataram as mãos, ataram os pés, e foram jogar os 3 lá dentro da fornalha. Aí você pergunta: não era 4 no início da mensagem? Onde é que estava Daniel? Daniel, muito provavelmente, segundo um teólogo chamado John MacArthur, ele era da linhagem, da nobreza, e ele já desempenhava funções no palácio, muito provavelmente, ele estava em uma viagem real, não estava no dia do acontecido aqui. Mas se tivesse, meu irmão, ele também ia ficar de pé. Ele foi para a cova. Por quê? Só porque ele queria orar 3 vezes por dia de janela aberta? Imagina se Daniel fosse colocado à prova também, para se dobrar diante de um Deus estranho. Esses 3 jovens com as mãos atadas e os pés atados, quando atam as mãos e os pés, eu consigo ver um diálogo no céu. Eu consigo ver Deus Pai e Deus Filho começando a conversar. Sabe por quê? Porque quando ataram as mãos e ataram os pés, Nabucodonosor, ele fala uma frase terrível. Ele diz assim: eu vou jogar lá, vocês na fornalha, e eu quero ver quem é o Deus de vocês, que vai livrar vocês da minha mão. Quando ele fala isso, eu vejo um Deus ficando de pé no trono, irmão. Aleluia. Quando ele fala isso, eu vejo Deus se levantando, chamando o filho, dizendo: vamos ver até onde vai esse negócio. Ataram as mãos, ataram os pés, e o pai se levantou, e o filho do lado. Irmão, eu estava essa semana juntamente com o pastor Ferreira, lá no Ramiro. A gente estava dando uma caminhada, uma corrida. É porque a gente também se exercita, a gente tem uma barriga, mas a gente se exercita também. E aí nós estávamos lá sentados, vendo o movimento, depois descansando um pouco. Não sei se o senhor lembra, tinha um pai com a filhinha no balanço, a menina se balançando, segurando, e o pai foi se afastando do celular, conversando. A menina ameaçou soltar as mãos do balanço. O pai deu um passo, que um passo dele foi uns 4 metros em direção à menina, para acudir, para defender, para não deixar cair. Aí quando eu estava lendo esse texto essa tarde, eu pensei nisso. Os filhos estavam sendo jogados dentro da fornalha, e Deus se levantou: não vou deixar.
não vai morrer. Vou mostrar para esse rei quem é o verdadeiro rei. Eu vou mostrar para ele quem tem poder, quem tem autoridade. Deus não vai, mas o filho vai. Quando eles são jogados dentro da fornalha, lá dentro da fornalha já tinha alguém dizendo: vem, meus filhos, pode entrar, vem sem medo, porque eu já estou aqui para garantir o milagre e a vitória na vida de vocês. Aleluia! Eles entraram dentro da fornalha, mas já havia alguém lá dentro para defender. Meu irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus cumprindo, antes de nascer, uma palavra que ele iria dizer quando estivesse vivo. Cleito, que loucura é essa? Eu vejo isso aqui. Eu vejo Jesus cumprir uma palavra que ele iria falar quando estivesse vivo no seu ministério, aqui, 600 anos antes de nascer. O que ele cumpriu? Ele cumpriu a palavra de Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3, aleluia, reunidos no meu nome, fiel a mim, eu vou estar lá no meio, não vai morrer, eu vou estar junto. Ei, meu irmão, você tem um Deus que anda com você. Se você for fiel, Ele não sai de perto de você. Você vai para a direita, Ele vai com você. Você vai para o trabalho, Ele está contigo. Você vai para a faculdade, Ele está junto com você. O inferno se levanta, Ele abate, porque Deus é fiel. Seja fiel a Ele e você vai desfrutar o agir, o trabalhar de Deus na sua vida também. Ele entra na fornalha, já vou encerrar. Nabucodonosor vai até um compartimento da fornalha. Alguns teólogos dizem que era uma espécie de forno de barro, e para ser colocado era uma espécie de túnel que eles eram jogados da parte de cima para baixo, vertical, e na lateral havia espaços abertos para visualizar o que estava acontecendo dentro. E lá vai o rei. Eu vou ver esses crentes bobos morrer queimado. Ele dá uma olhada assim um pouco de longe, que só poderia ver os movimentos, porque se fosse perto demais morria queimado, porque a Bíblia diz que aqueles que lançaram os 3 lá dentro foram fulminados. Ele dá uma olhada e ele se confunde na matemática dele, irmãos. Ele chama alguém depressa, a Bíblia diz que não demora, chama depressa. Peraí, vem cá, me explica aqui um negócio. A gente jogou quantos lá dentro? Não foi 3? Foi. Mas eu estou vendo 4. Não, rei, conta de novo. Conta de novo. Não, mas, peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3. Ah, era 3. Quando ele olha, passa o quarto. Aleluia. E diz a Bíblia, e andavam passeando na fornalha. Eu fui ao dicionário, irmão, ver o que significa a palavra passear. Sabe o que significa passear? Andar vagarosamente e sem nenhuma preocupação. Eu pensei que você ia dizer glória a Deus agora. Sabe por quê, irmão? Porque era fogo. Eles iriam morrer. Era crise, era problema, mas lá estavam os 3. Passeando, aleluia, andando. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos de Jesus, o quarto homem. Quem anda com o quarto homem, passeia na prova, passeia na luta, passeia na dor, passeia na crise. Não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas pega na mão de Jesus essa noite e anda com Ele, passeia com Ele. Ei, meu irmão, tem livramento para você. Você não vai morrer nessa fornalha. O Deus que você serve já está vindo em sua direção para operar um milagre na sua vida. Se você crê, receba essa palavra, porque é de Deus sobre a sua vida essa noite. Vou encerrar. Chamaram eles para fora, porque não acreditaram. Diz a Bíblia, nem cheiro de fogo tinha neles. Mas esse acontecido foi tão extraordinário. Sabe o que aconteceu? O rei mudou o decreto. Tudo por quê? Porque eles foram fiéis. Você entendeu que a sua fidelidade vai mudar situações? Você entende que a sua fidelidade vai mudar o cenário? Está crítico, Cleito. Olha, não dá para aguentar, seja fiel, porque a situação vai mudar em nome de Jesus.
vai mudar. Perceba que no início do capítulo era adoração a uma imagem, mas se você vai ler o final do capítulo, depois da fidelidade, depois da fé destes jovens, o rei muda o decreto e ele fala: não se adora a outro Deus aqui que não seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Você pode adorar, você pode adorar. Não para por aí, meu irmão. Se você for fiel, Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque o último versículo diz assim: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, ou seja, destruídas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Ananias, Misael e Azarias na província da Babilônia. Fique de pé. Vale a pena ser fiel. Deus vai te prosperar lá onde você está. Seja fiel. Deus vai mudar a tua história. Seja fiel. Deus vai salvar a tua casa. Não, você não está entendendo, irmão. Deus vai salvar a tua família. Seja fiel. Deus vai libertar a tua esposa, o teu esposo. Seja fiel. Aleluia. Deus vai curar você dessa enfermidade. Seja fiel, porque o Deus que você serve, Ele é fiel. Aleluia. 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 Vale a pena ser humilhado por causa de Jesus. Vale a pena ser zombado por fé a Ele. Eu quero orar por você essa noite, que deseja renovar o seu voto de fidelidade com o Senhor. Quem sabe você está aqui e você está dizendo assim: eu tenho negligenciado essa fidelidade por algumas vezes. Deus está dizendo: meu filho, vamos renovar esse voto. Vamos renovar essa aliança. Eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida, mas eu só posso fazer se você for fiel a mim. A condição é essa. Deus não abre mão de você, irmão. Deus não abre mão da tua vida. Ele pagou um preço alto. Aleluia. Ele pagou um preço alto. Ele não abre mão de você. E aquilo que Ele requer de você: fidelidade. Se você quer receber esta oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui na frente. Quem sabe você diz: Cleito, eu preciso mais de Deus. Vem. Cleito, eu estou numa fornalha. Eu nem falei sobre isso. Que fornalha que você está vivendo? É uma fornalha lá no casamento? É uma crise lá na empresa? É uma dificuldade lá na família? Que fornalha é? Convida Jesus hoje para entrar lá, meu irmão. E todo problema grande vai ficar pequeno, porque Deus vai chegar lá e vai mudar a história. Que problema você está passando? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Vem bem pertinho do altar, dá um passinho para frente. Vem. Vem. Oh, eu sinto Deus aqui essa noite. Meu prazer é te adorar. Aleluia. Meu prazer é estar Espírito Santo. nos atos do Senhor. Vem, meu irmão. Meu prazer é viver. Você que precisa que o quarto homem, o Cristo, o Jesus, o Emanuel, entre em ação na sua vida. Vem. Aleluia, vem. Eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não aceitou a Cristo. Tome essa decisão hoje. Aceite Cristo na sua vida e você verá a transformação que Ele vai fazer na sua vida e sua casa. Aleluia, vem. Te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis.
nessa noite. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Levante a sua mão para o céu e adore a Ele. Pra te adorar, Deus está recebendo a sua adoração e o seu louvor. Aleluia! foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adorar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Tem alguém que essa noite está aceitando Jesus como seu Salvador? Dê um sinal com a sua mão, quero ver você. Tem alguém que está aceitando Jesus, que está entregando a sua vida a Cristo? Essa senhora está aceitando a Cristo? Vem aqui na frente então, quero orar por você. Vem cá. Não quer vir por quê? Quero te dar um abraço e orar por você. Vem. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão para cá, irmão. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão renovando os seus votos, por essa senhora que está aceitando a Cristo. Amém. Esse senhor de camisa branca também está aceitando Jesus. Glória a Deus. Vem bem aqui na frente. Vem bem aqui na frente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos essa noite, Espírito de Deus. Depois desta palavra que ouvimos da tua parte, aqui estão, ó Deus, diante deste altar, homens e mulheres que estão renovando a aliança, que estão renovando o pacto que fizeram contigo de fidelidade. Deus, eu não sei o que essas pessoas fizeram para transgredir, ó Deus, a tua palavra, mas elas estão aqui reconhecendo que tu és Deus. Não querem mais andar pelas ruas dessa cidade, por esse mundo, sem que estejam de mão dada contigo. Deus, a minha oração é que o Senhor renove essas pessoas. A minha oração é que o Senhor guarde essas pessoas. A minha oração é que o Senhor venha estar com elas nesta fornalha. Quem sabe é uma crise matrimonial, quem sabe é um problema familiar, espiritual ou financeiro. Deus, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos. Pegue na mão dessas pessoas e caminhe com eles, esteja com eles. Pai, eu apresento esta senhora e este senhor que estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa os seus pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga assim: seja fiel, meu irmão.